Está começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje nós chegamos num programa que já foi pedido muitas vezes aqui e não será um programa curto, já fiquem avisados, até porque nosso time aqui hoje é bem grande, não é mesmo, Sr. Fujack? Isso aí, Mr. PH. O programa de hoje promete, hein? É uma polêmica que nunca acaba, cada um com a sua opinião, e hoje provavelmente vai dar uma boa pancadaria aqui e eu tô pronto pra briga. Exatamente. Então vamos lá, eu vou começar aqui da ordem de comportamento, dos melhores comportamentos pros piores, tá? Que hoje aqui, todo mundo sabe que sou eu que edito. Eu estou meio que perdido para editar isso, mas vamos lá. Seja muito bem-vindo, nosso operador, Joab. E aí, meu amigo, valeu pela presença, tamo junto. Opa, como vão todos? E muito obrigado mais uma vez por estar aqui. E vamos falar, né? Falar é o que a gente faz de melhor. É isso aí. E hoje nós vamos falar muito. E para ajudar a gente aqui nesse papo, que vai ser extenso, como eu já falei, uma presença ilustríssima aqui. Vocês têm que pôr na balança que ele largou os fãs, largou o palco, bebidas, grupos, drogas e a vida na estrada para estar aqui com a gente hoje gravando. Então, seja muito bem-vindo, meu grande amigo Léo, do Paranormal FM. Ai, papai. Fala aí, meu parceiro PH, como é que tá, cara? Que bom estar aqui com você e presenças tão ilustres aqui, cara. Posso garantir pra vocês que o programa de hoje vai ser impactante e explosivo. Oh. Bom trocadilho. Ah, delícia. E vamos lá, e como eu falei que era pela ordem de comportamento aqui, nós estamos num empate técnico aqui, mas o nosso último candidato ganha por algumas casas ali, algumas coisinhas. Mas enfim, senhor Rafael Jacaúna, e aí? Hoje o podcast vai voar. Cheio de frase de efeito. Hoje vai estar lindo esse programa. E vou lá, o nosso, eu estou fazendo aspas com meu dedo, participante com o melhor comportamento exemplar, o meu malvado favorito, o senhor Fernando Ribas, também do Paranormal FM. E aí? Comandante Ribas pra você, eu vim aqui pra dar uma consultoria sobre a questão da aviação aí, né? Aí, putz, esqueci que você é piloto. Filha da puta. Comandante Ribas, essa pra mim é nova, eu não tô sabendo dessa. Você vai saber essa história? Nós vamos contar essa história. Perfeito. Nós vamos contar essa história. Se um dia você tiver no avião e ele for cair, torça pra você estar viajando com o Ribas. Torça. Mas nós vamos contar isso daqui a pouquinho. Saldo dos podcasts agora. Você vai ver só. Mas vamos lá, eu nem falei nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre o 11 de setembro. Então, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, embarquem nesse voo com a gente. Desculpa, mas vocês vão ter que estar junto. Comandante Ribas, carga gravitacional, Larry Silverstein, Flight Simulator, guerra contra o terror. Acredite se quiser. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. Eu tava aqui
antes de começar a gravar, pensando em como que eu iria iniciar esse papo, porque, cara, o 11 de setembro tem muitas coisas ali pra ser ditas, tem muitas teorias, muitas especulações, mas o Léo, a nossa cereja do bolo da noite aqui, a presença ilustre, me deu uma ideia assim, genial. PH, eu lembro exatamente onde eu estava no 11 de setembro. Então eu acho que isso é bacana pra gente começar, porque todo mundo tem uma história assim do 11 de setembro, o que tava fazendo. Eu acho que todo mundo lembra disso. E eu acho que é um bom ponto pra gente começar. Eu vou começar por mim aqui e logo depois já jogo a bola pro Léo. Porque eu lembro que eu estava deitado no meu quarto, vendo televisão. Eu tava vendo um programa, não lembro qual que era, aleatório. E o telefone tocou, era minha tia, e ela me virou e falou assim: Paulinho, pra família é Paulinho, tá? Paulinho, você tá vendo o jornal? Eu falei assim, eu tô vendo alguma coisa que eu botei no jornal lá, caiu no SBT. E na hora que eu botei no SBT, eu vi o ratinho correndo assim, sentando lá, e todo descabelado. E aí, o que tá acontecendo? Jogaram os aviões contra as Torres Gêmeas dos Estados Unidos e vai começar a Terceira Guerra Mundial. Eu, como assim? Aí peguei e comecei a assistir ao vivo. E tava vendo ali e tal, e no meio da transmissão ali, meu pai chegou em casa também, ele já chegou entrando assim no meu quarto, falou assim, o que tá acontecendo e tal. Eu falei, olha, o que fizeram nos Estados Unidos e tava vendo uma torre lá entrando fumaça. Quando meu pai entrou, a gente tava conversando, cara, o segundo avião veio e bum na torre. Meu amigo, eu dou até arrepio, assim, porque, cara, eu não acreditei naquilo que eu tava vendo. Parecia que eu tava vendo um filme. Então eu lembro, assim, nitidamente dos detalhes desse dia que eu acompanhei durante o dia inteiro isso aí. Léo, o que você tava fazendo no 11 de setembro? Bom, diferente de você, eu era uma pessoa que trabalhava, né? Então tava no meu trabalho. Já tinha banda, né, Léo? Brincadeira. Já tinha banda, cara. Já tinha banda, 2001 já. A gente já tava tocando, né? Inclusive aí, sim. ensaiando, enfim. Eu tava trabalhando num escritório de administração imobiliária, que eu trabalhava como corretor. E o vizinho, cara, da sala do prédio lá, chegou e falou, cara, entra na internet aí e liga nas notícias e tal. E aí, cara, a internet era aquela, maravilha, né? De escada, a internet era super lenta. Mas começaram as atualizações, assim, minuto a minuto, né, cara? E a gente entrou num link de TV ao vivo, foi a mesma coisa, cara. Vendo lá notícia da primeira explosão, em seguida acontece a segunda, foi bizarro. E, ô, Léo, eu lembro que você falou assim, porque eu trabalhava, eu também, eu mexia com um evento, com show na época. E era uma terça-feira, eu tava de day off. Minha folga era segunda e terça. Então era meu dia de folga. Você sempre trabalhou, PH, tô brincando contigo, não ficou ofendido. Eu sou igual formiguinha. Mas vamos lá, vamos continuar nosso Remember the Day aqui. Senhor Ufo Jack, o que você tava fazendo ali no 11 de setembro? Você lembra disso? Pois então, cara. Tirem as crianças da sala. Eu havia matado na escola. Na escola não, na faculdade. E tinha ido pra casa de uma namorada. Entendi. Falei? E daí a gente tava ouvindo rádio e tudo, né? E daí paramos tudo pra ver as coisas que estavam acontecendo. Caramba, velho. É cada situação assim, muito diferente. Joab, onde que você tava, meu amigo, no 11 de setembro? Cara, eu tava em casa, eu trabalhava meio-dia, entrava no serviço meio-dia nessa época e eu tava pela manhã vendo aquela programação infantil da televisão, desenhos e tal, e de repente entra o repórter, né, o Carlos Nascimento anunciando e aquilo prendeu a atenção na hora. Aí foi o dia inteiro aquilo lá e tal, mas eu me lembro muito bem que eu tava em casa esperando da hora pra ir pro trabalho, né. Cara, uma coisa que chama atenção nesses relatos todos que a gente teve aqui de onde que a gente tava, é que pra todo mundo, até aquele momento, era um dia como qualquer outro, cara. Sim, isso. Era um dia comum que entrou pra história. Então vamos lá, vamos continuar aqui pra saber a localização dos nossos participantes. Senhor Rafael Jacaúna, onde o senhor estava? Eu tô vendo que eu não sou tão velho quanto imaginei, né? Porque aqui só tem gente idosa. Eu estava chegando à escola, deveria ter, em 2000, acho que eu tinha 15 anos, 14 ou 15 anos, e eu cheguei da escola, a televisão estava ligada, né? Cheguei na casa do meu avô na época, e tava lá no jornal, não sabia o que se tratava, e aí eu olhei e falei assim, aí mãe, que filme é esse que tá passando meio-dia? Aí minha mãe, não, eram às 11h30. Ela falou assim, isso não é filme não, pô. Isso aí foi um atentado que aconteceu nos Estados Unidos. E eu falei, mentira, não pode ser. E aí foi agarrado na televisão assistindo as notícias, né? Cara, surreal mesmo. Igual eu te falei, quando eu tava vendo também pela televisão, a minha sensação era de estar assistindo um filme, de tão bizarro que era. E você, Ribas? Você lembra disso aí? O que você estava fazendo no dia? Cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu trabalhava numa empresa familiar, que era tipo uma agência de publicidade lá em Petrópolis. Ali na Monte Caseiros, o Léo conhece bem. Uhum. E a empresa era na casa do cara. Então tinha uma casinha do lado onde moravam os pais dele, tinha uma casa grande que ele comprou, uma casa antiga, a empresa era lá. E ele morava lá. Então a empresa era tinha uma sala lá que a empresa era ali, né?
A gente ficava nessa salinha, tava eu e mais 3 pessoas. E o chefe não tava nesse dia lá. Cara, do nada o pai dele entrou ofegante, assim, na nossa sala, falou assim, gente, vocês não sabem o que tá acontecendo no mundo. Implodiram as Torres Gêmeas, lá em Nova York. Aí ele tinha TV a cabo, né, tava passando na CNN americana. O segundo avião eu vi ao vivo. Eu também Pela vi ao CNN. vivo. Então, cara, foi muito bizarro. Eu realmente achei que ia dar uma cagada nível mundial ali quando aconteceu isso. Achou, cara. Todo mundo achou. É, sim. Foi bem Eu bizarro. acho que o principal ali que afetou todo mundo mesmo foi pensar nas consequências disso. O que ia acontecer a partir dali? Quem que fez isso? Por que fez isso? Pois é. Eu fui pra Nova York em 2010. Depois, se quiser, eu conto essa história aí. Eu conheci um tiozinho que trabalhava lá nas Torres Gêmeas. Brasileiro. E ele tava lá no dia do acidente? Ele chegou pra trabalhar, não deixaram ele entrar no prédio. Nossa, que sorte que ele deu. Ele me contou essa história, eu fiquei horrorizado, cara. O relato dele, ele era um senhor negro, deve ter falecido já, que ele já tinha idade avançada em 2010, né? E ele morava num hostel em Nova York, lá na 96 Street, lá pra cima de Manhattan. Ele já morava lá na época, nesse hostel. E ele era auxiliar de serviços gerais. Ele chegou pra trabalhar, não deixaram ele entrar, porque o primeiro avião já tinha batido lá. E o segundo ele viu bater. Quer dizer, ele não viu bater, né? Mas quando as torres implodiram, ele tava na rua ali. E ele disse que Nova York parou, Manhattan parou, cara. Não tinha táxi, não tinha transporte, não tinha metrô, não tinha nada. Ele disse que ele ficou com o corpo completamente branco da poeira dos prédios que levantou, né? E ele teve que andar dali, da onde eram as Torres Gêmeas, até a 96, pra chegar em casa. Uma curiosidade aqui, um depoimento também de uma pessoa que não está aqui mais entre nós, mas acho que cabe aqui na conversa, que é interessante, é uma curiosidade. Quando eu mexia com shows, eu era muito amigo do André Matos. Uma vez a gente estava conversando, eu comentei com ele do disco dele, que ele tinha lançado um disco solo chamado Virgo, que era um projeto dele com o Sasha Pet. Isso foi antes do Xamã. E esse lançamento dele, ninguém sabia, ninguém conhecia. Eu fiquei sabendo porque eu tinha contato com ele me deu uma cópia, autografou pra mim e tal, e putz, é um disco maravilhoso. E eu perguntei pra ele assim, André, mas por que esse disco não tem mais reconhecimento? Por que ninguém fala desse disco? E olha só, cara, ele falou que o lançamento desse disco estava marcado pro dia 12 de setembro, mundial. E ele tinha um tanto de media press entre o dia 10 e o dia 11. E quando isso aconteceu, ele estava começando a turnê de divulgação, acho que ele já estava nos Estados Unidos, inclusive, aconteceu o atentado, desmarcaram tudo dele. Ninguém mais queria fazer divulgação e tal, até porque os voos estavam com muito problema para poder remarcar a passagem, o espaço aéreo ficou fechado, e foi um inferno. E ele falou que a gravadora simplesmente abandonou a divulgação do disco por causa desses eventos. Então eu sempre ficava pensando nisso, falando assim, putz, até isso prejudicou. E ele falou assim, cara, se não tivesse tido imprevisto nenhum no dia, nem nada, talvez eu estivesse dentro de um daqueles aviões indo pra lá fazer alguma mídia press. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Então aqui, antes de começar o nosso papo aqui, nossas teorias, eu vou resumir assim, rapidamente. Eu duvido que tenha alguém escutando a gente que não saiba o que foi o 11 de setembro. Ah, claro que tem, cara. O jovem não sabe de nada, não. Eu dou aula, eu sei disso. Bem lembrado. Então vamos lá. Para as pessoas jovens, geração YouTube, clicou, tá na mão, que não sabe o que é o 11 de setembro, não estava vivo na época, não tinha nascido e não pesquisou, vamos lá. Aparentemente, no dia 11 de setembro, alguns terroristas ligados ali ao Estado Islâmico sequestraram alguns aviões dos Estados Unidos. Qual que era o objetivo deles? Atingir principalmente, Joab, me corrija se estiver errado, tá? 4 alvos, as Torres Gêmeas, o Pentágono e a Casa Branca, correto? Correto. Então o que aconteceu? No dia 11 de setembro, numa manhã, se eu não me engano aqui era por volta de 8, 9 horas da manhã nos Estados Unidos, um dia como qualquer outro, igual nós falamos no início ali, todo mundo tá vivendo a sua vida, e tinha alguns bombeiros ali fazendo um serviço de manutenção, e eles estavam filmando isso, acho que pro documentário, alguma coisa, e quando eles escutaram um barulho de um avião muito baixo sobrevoando a cidade. E esse bombeiro levantou a câmera para filmar o que era aquilo, e ele pegou nitidamente um avião, um Boeing 747, Joab, se eu estiver errado de novo, você me corrige, tá? Tô tirando de cabeça aqui. Entrando em cheio, batendo, explodindo
numa bola de fogo, numa das torres gêmeas do World Trade Center. E nisso o bombeiro assusta e começa a gritar e todo mundo já começa a correr e já começa aquele negócio e entra lá e bombeiro vai pra lá e tudo aquela cidade para e sem saber o que era aquilo. Foi um acidente? O avião bateu lá e a gente não tá sabendo? A gente hoje, igual eu comecei falando que era um ataque terrorista, mas as pessoas na época não sabiam. Não sabiam. E começa aquele pânico, aquela informação desencontrada e o primeiro avião, ele bateu entre os andares superiores do prédio. Ele bateu, sei lá, eu não lembro quantos andares o World Trade Center tinha, mas vamos pôr que sejam 100 andares. O avião bateu ali entre o 60º e o 80º andar. Ou seja, pessoas que estavam acima do ponto de colisão não conseguiriam descer mais. E os bombeiros começaram aquela mobilização toda, a cidade parou e todos os noticiários informando aquilo e começou uma transmissão ao vivo pro mundo. Eram 110 andares, pegar. 110, obrigado, Rio. 110. Bateu entre o 93 e 99 da Torre Norte. Aí, tamo junto, é isso aí. Então as pessoas estavam lá em cima e não conseguiam descer. Então a principal preocupação era como que nós vamos evacuar esse prédio. Começou essa movimentação toda e todo mundo transmitindo ao vivo e tal. Foi quando as transmissões chegaram aqui no Brasil, que foi um momento que nós relatamos no início, que nós começamos a assistir. E passado cerca de meia hora desse início aí, ao vivo, mostrando a torre pegando fogo, um segundo avião vem e atinge em cheio a outra torre. Do mesmo jeito. Só para adicionar, para quem não entende da época, quem era muito novo na época, o World Trade Center, ele era o coração simbólico, assim, do poder, da economia norte-americana, né? 2 torres imponentes, 110 andares, onde tinha muitas empresas, então o prédio... Não só o prédio era extremamente imponente, gigantesco, como ele representava esse poderio norte-americano de ser imbatível. Já tinham tido outros ataques ali, né, anos antes, na década acho que de 90, 95, algo assim. Era um símbolo do imperialismo, né? Exatamente. Isso. Então, quando o primeiro avião bate, ficou exatamente isso. Caraca, isso foi um acidente? Caraca, mas um acidente? Como que um acidente o piloto ia bater de cara no prédio, sabe? Então ficou uma hora, 2 horas ali, um clima super estranho, né? Mega estranho, ninguém sabia explicar o quê. Até que esse segundo avião atingiu ao vivo. E na hora que o segundo avião atingiu, acho que pra gente que é brasileiro, não, porque a gente não tem essa cabeça paranoica que os americanos têm. Mas na hora, pra eles lá, caiu a ficha. É um ataque terrorista. Então eles começaram a entrar em contato com os aeroportos para saber se todos os voos estavam regulares. E eles descobriram nessa aí que além desses 2 aviões que tinham colidido com o World Trade Center, mais 2 tinham sido sequestrados e estavam sem comunicação. E eles desviaram a rota deles pro Pentágono e pra Casa Branca. Nesse momento, aí eu já vou contar a história aqui e vou começar já a entrar nas teorias da conspiração aí, tá? Então, vocês fiquem à vontade para entrar onde vocês quiserem aí para apontar o que vocês acham. O NORAD foi acionado, localizou esses aviões e a Força Aérea Americana foi enviada para abater. Esses aviões eles foram abatidos e eles caíram antes de atingir os alvos. Se eu não me engano, do Pentágono, o avião chegou a atingir o Pentágono, mas não atingiu em cheio. O piloto não conseguiu jogar ele em cheio no Pentágono. Ele pegou uma lateral do Pentágono e destruiu um pedaço. Mas o da Casa Branca não passou nem perto. E aí começou essa paranoia. Tem mais avião sequestrado, eles vão fazer de novo, o que tá acontecendo? E nesse meio tempo, as 2 torres gêmeas, o outro veio ao chão. Um prédio de 110 andares caiu no meio da cidade. Caiu primeiro a Torre Sul e depois a Torre Norte. Alguma coisa assim, ou o contrário, óbvio. E a partir daí, cara, começou uma paranoia de o que aconteceu e vão explicar. É aí que começa o mistério do 11 de setembro. O que realmente aconteceu ali? As teorias da conspiração vão desde um próprio serviço interno dos Estados Unidos, até teorias que os Estados Unidos sabiam do ataque, mas não fizeram nada para impedir. E também tem a teoria que os Estados Unidos defendem com unha de dente que eles não sabiam de nada e foram pegos de surpresa. Vão lá, meus amigos aqui hoje presentes. O que vocês acham dessa história? Eu acho que a primeira coisa que gritou na cara das pessoas, vamos ver se eu tô certo, foi quando as pessoas começaram a ver a imagem, as fotos do avião que supostamente acertou o Pentágono e você não consegue ver como o avião acertou o Pentágono. Não parece que... nada. Parece que ele caiu de cima para baixo, em cima do muro. Não, parece então, que ele colidiu. A câmera mostra ele passando meio que num rasante, dezenas de metros antes de acertar a parede do Pentágono, né? E parece algo muito pequeno para ser um avião daquele tamanho. E quando tu vê a foto do que bateu no Pentágono, só tem um buraco no meio, não tem a marca das asas, tá ligado? Então, tipo, o avião bateu, mas as asas não deixaram nenhum vestígio de impacto. Aí o pessoal começou a levantar o quê? Olha, o que acertou o Pentágono não foi um avião, foi um míssil. E outra lá é cheio de câmeras por todo lado.
Então muitas câmeras filmaram o impacto, né? Seja lá o que for que bateu ali. Só que eles só liberaram uma única, que não é conclusiva. Por que omitiram as outras filmagens? E a Casa Branca? O que aconteceu na Casa Branca? O avião foi abatido antes de atingir a Casa Branca ou ele errou o alvo também? Não. Os passageiros, eles derrubaram, né? Tem um registro que 2 minutos depois que o avião caiu, no caso os passageiros derrubaram, o próprio presidente Bush tinha dado a ordem para abater o avião, mas ele já tinha caído. Tem um filme. Como é que chama Sim, esse? o voo 93. Inclusive é o nome do avião que levava, né? Esse que estava direcionado para a Casa Branca. Então, os passageiros viram ali a situação de sequestro e tentaram restabelecer o comando eles mesmos na marra. Deu errado e o avião não sei caiu. se eles sabiam que o objetivo dos caras era bater nas Torres Gêmeas, né? Mas que eram terroristas, com certeza eles sabiam porque... Bom, eu não sei o quão acurado é o filme, né? Mas no filme os caras botam terror no avião ali, batem Mas no filme, inclusive, né? Mostra os passageiros entrando em contato com familiares e eles estavam avisando que 2 aviões já tinham atingido as Torres Gêmeas. Entendi. Então, aí chega dentro do passageiro lá, inclusive é um repórter que tá com um telefone escondido, ele consegue conversar, e ele começa a passar essa notícia pros passageiros, a gente vai morrer porque aconteceu isso, isso e isso, e os passageiros resolvem fazer alguma coisa. Eu não sei até que ponto que o filme dramatizou isso, se eles tiveram acesso às conversas completas ali da cabine, pegou alguma coisa da tripulação, dos passageiros, não sei. Mas, então a história é essa. Esse avião foi derrubado pelos passageiros. Os Estados Unidos não derrubou nenhum dos aviões sequestrados. Tem uma história que, na verdade, ele se chamava Mark Bingham. É um negócio... Mark Bingham. Ele ligou para a mãe dele e avisou que o avião estava sendo sequestrado. Só que eles não faziam ideia do que estava acontecendo, para onde esse avião estava sendo direcionado. Aí a mãe dele, ela entrou em contato com o FBI e passou essa história. E como no dia já estava aquele caos, aquela coisa, e o FBI que conseguiu passar para frente que estava acontecendo um sequestro nesse avião também. Foi onde os caças receberam ordem para se dirigir até onde o avião estava, mesmo porque os transponders dos aviões tinham sido desligados, né? Eles estavam meio que se guiando ainda pelo radar primário, que é um tipo de equipamento que tinha nos aviões daquela época, que dava meio a localização não precisa de onde estavam os aviões. No caso, foi essa senhora, a mãe de um dos passageiros, que passou a informação adiante. Aí, ó, eu já não sabia disso. Vou entrar agora nas teorias conspiratórias aí que envolvem esse caso. Cara, você tá ali num controle de voo dos Estados Unidos, de Manhattan, que é uma região, assim, super movimentada no espaço aéreo. Somem 4 aviões ali da região. O aeroporto não contacta imediatamente o exército, NORAD, nada pra saber, não tem um protocolo, nada. Os aviões sumiram e eles falaram assim, uma hora eles vão aparecer e não tomaram providência nenhuma. Outra, os Estados Unidos não sabiam que isso ia acontecer, eles não viram que esses aviões foram roubados, eles não viram essas pessoas, nada foi feito pra impedir isso. Então, o PH, eu acho que eu posso estar enganado aqui, tá? Mas eu acho que esses aviões aí levantaram um voo de LaGuardia. LaGuardia é pertíssimo ali. Eles não saíram necessariamente de Manhattan, então? Não. Tem um aeroporto em Manhattan lá pra cima, lá ao norte, e tem o de LaGuardia. Eu acho que eles saíram de LaGuardia. E aí, cara, a gente não sabe o que aconteceu ali na cabine. Pode ser que os caras tenham instruído o piloto a falar que ele teve que mudar uma rota ali, porque é muito rápido, cara, de avião dali pra esses locais aí. Provavelmente, não sei se todos os 4 aviões saíram dali de LaGuardia, mas eu acho que os principais ali que bateram, eu acho que saíram. Posso estar enganado, tá? Depois eu vou até pesquisar isso. Eles partiram do aeroporto de Logan, em Boston. Saíram de Boston, ambos os aviões. Em Boston. E o destino era Nova York mesmo. Eu não sei se o destino dos voos era para Nova York, mas a distância de voo é relativamente curta, né? É curta, de Boston para Nova York deve ser 1 hora de 200 voo. milhas, sei lá, 200 e poucas milhas. Isso dá 450 quilômetros. Por volta disso. Então, de voo, dá o quê? 1 hora e pouca, né? Eu imagino que os caras fizeram de uma forma com que fizesse o trajeto que o avião faria mesmo pra... Né? É o que faz mais sentido na minha cabeça, né? Também acho. Porque qualquer mudança de rota ali faria sentido, por algum motivo, né? Lembrando também, que igual vocês falaram, eles tinham acabado de decolar, eles estavam com os tanques lotados de combustível, lotados. Eles eram bombas ambulantes ali voando. Mais ou menos 35 mil quilogramas de combustível. Nossa. Putz, isso é muita coisa. As imagens da explosão são muito difíceis de esquecer, né? Porque o avião bate, meu irmão, e parece que ele perfura o prédio, né? Assim, porque ele some, né, cara? Sim. E só fica aquela bola de explosão atrás, assim, você fala, caraca, não vai atingir
atingir a estrutura do prédio, né? Porque parece tão pouco perto de um prédio tão grande, né? Mas, cara, é uma bomba realmente muito poderosa, né, cara? Ainda mais na região que ele atingiu o prédio, que nós vamos falar disso mais pra frente, da queda das torres, mas acho que em cima das duas torres tinha um contrapeso gigantesco por causa da oscilação do vento do prédio. Ele funcionava como um contrapeso, o prédio balançava pro lado, esse peso ia pro outro. Tinha uma coluna central de aço que derreteu com a explosão. Exato. Isso aí derreteu e esse peso todo que tava no topo foi descendo e empurrando os andares pra baixo, causando aquela implosão que parece que as teorias da conspiração falam isso, que é uma implosão muito bem feita, com explosivos ali pro prédio cair em pezinho, sacou? Sim. Então, tem teoria pra caramba em cima disso aí. Eu quero saber se a gente vai falar das figuras do demônio aparecendo na fumaça lá que o Gugu divulgou na época. Não, só falar, claro que nós vamos falar, faz parte. Cara, eu gosto bastante dessa história do World Trade Center e a tragédia, as pessoas que morreram e tal, mas nada me convenceu nesses anos todos que o governo dos Estados Unidos da América não deixou acontecer porque era conveniente. Cara, na moral, são tantas camadas, tantos elementos, tantas partes de gente falando que tinha notícia e o governo não fez nada, que passou pra cá. Ou é um governo que a gente julga muito competente porque a gente vê muito filme seriado, ou eles são tão incompetentes que beira a maluquice. Ou isso é um tom de má fé mesmo, Jacaúna. A gente tá falando de muita grana, cara. Você acha que não existe um poder econômico ali por trás muito forte que isso aí era conveniente pra eles? O ponto das teorias da conspiração é isso, é que era conveniente financeiramente pros Estados Unidos que isso acontecesse. Não, eu vou dar uma palestrinha agora, mas uma palestra bem curta. Os Estados Unidos, ele é um país que ele se constrói na diferença, né? Eu sou eu, você é você e eu sou diferente de você. Por ser diferente de você, eu sou melhor do que você. E ele se engrandece assim. Foi assim que ele se engrandeceu na Guerra Fria, né? Não somos comunistas, destrói os comunistas, mata os comunistas, enfim. Então, a diferença, as tensões, ela movimenta a política, movimenta o dinheiro, movimenta tudo na política norte-americana. Foi assim desde a criação, eu não sou eu, os indígenas estão aí, então somos diferentes. E se você vê outros impérios, era assim, outros impérios, Roma era assim, Grécia tinha coisas assim. Mas enfim, falando dos Estados Unidos, ser diferente era primordial. E com o fim da Guerra Fria, né, já estamos aí, já estava um pouco mais de 10 anos que os Estados Unidos, na época, ele estava meio perdido, né, enfrentou uma guerra ali, Guerra do Golfo, se envolveu em problemas, mas não tinha um grande inimigo, não tinha quem os Estados Unidos levantasse uma bandeira nacional e estamos enfrentando o grande inimigo. Não sei se tinha acabado. A OTAN estava perdendo seu motivo de existir. Então, o terrorismo poderia ser esse grande inimigo que geraria essa união, essa proteção, esse sentimento de nós contra eles. E por causa dessa forma de pensar, eu acho que foi extremamente conveniente para os Estados Unidos. Eu concordo, eu reforço que o Joca está falando pelo seguinte: a consequência desse atentado é que os Estados Unidos virou uma vítima, né? Ninguém diz, caraca, os Estados Unidos foram atacados de forma covarde. Então tudo que foi feito depois disso ficou validado, né? Os Estados Unidos agora ouve as tuas ligações, tá ouvindo nossa gravação aqui, lê nossos e-mails, sabe nossas contas bancárias, e livremente, cara. E ninguém questiona isso, entendeu? Quem vai questionar? Não, a gente tá fazendo isso por defesa. Os Estados Unidos, cara, tinha acesso, às conversas de uma presidente aqui no Brasil, velho. Sacou? É uma parada totalmente inconcebível. Mas Sim. Tá tudo sob esse véu da proteção contra o terrorismo, entendeu? Então, a contrapartida foi muito rica. Ô, Léo, mas a sua opinião, depois eu passo pro resto do pessoal. Qual que é a sua opinião? Os Estados Unidos sabiam dos ataques e não fez nada pra impedir? Ou eles foram pegos de surpresa? Então, cara, eu acho o seguinte, não sei dizer se eles... Eu não posso afirmar que eles vão deixar aí 3 mil pessoas morrerem, né? Pra poder... Não posso afirmar isso, tá? Cara, mas eu acho muito difícil. Desculpa te interromper. Lembra que a gente tá falando mesmo dos Estados Unidos que tacou 2 bombas nucleares em 2 cidades do Japão e matou gente pra caralho e foda-se. Sim, concordo. Mas aí é no Japão, né, velho? Não é nos Estados Unidos. Exato, né? É o que o Jaca falou. Cara, mas o pessoal chama de baixas de guerra. São aquelas mortes aceitáveis. Mas deixa eu só falar o seguinte. É o mesmo país que fez testes com remédios e com drogas com sua própria população. Obrigado. Ah, mas eram negros. Mas eram nos Estados Unidos. Sim, exato. Né? Então... Sim. Não, é só concluindo o que eu tava falando. Eu não posso afirmar que foi feito de propósito. Mas assim, como o Jaca falou, você já vinha da Guerra Fria, você já tinha toda uma estrutura, né, cara, de detecção de espionagem, né, de detecção de inteligência e tudo mais. Pô, você não vai desconfiar
de 4 aviões sumindo ao mesmo tempo, cara. Olha, exato, igual você falou aí, Pô. eles escutavam a Dilma, eles não vão escutar as conversas dos inimigos dele, teoricamente isso que eu tô inimigos. dizendo. Só que agora eles escutam, por exemplo, os presidentes dos outros países de forma legal. Eles estão agora sob o manto dessa... Agora agora a gente só faz isso. Virou uma carta branca pra fazer Exatamente, esse ato patriótico deles lá, não. Agora a gente pode aplicar sanção sobre quem a gente quiser, desde que esteja... Se você fala que é terrorismo, meu irmão, fudeu. Isso é um ataque terrorista, isso aqui pode afetar a economia americana. Fudeu, mano. Os caras não tem limite. Ô, Léo, olha só. Pra eles conseguirem carta branca pra essas coisas que eles queriam, poder invadir o Iraque, poder conseguir essa autorização pra monitorar o mundo, serem os donos, assim, aspas, do mundo, eles tinham que causar comoção. Eles tinham que ter um motivo muito forte pra pedir isso. Você quer um motivo melhor que esse? Então, eu não digo que eles fizeram isso contra si, mas que não impediram, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Alguém fez uma vista grossa ali, né? Cara, mas isso pra mim é a mesma coisa que você fazer. Se você sabe que uma coisa dessa vai acontecer e você não impede, você é conivente com isso. Sim, claro. Sim. Aí você tá falando óbvio, né? Não, sim, mas eu tô reforçando isso porque pra mim não entra na minha cabeça que o nível de paranoia, de perseguição, de querer ser dono do mundo que os Estados Unidos tinha e tem, eles não sabiam disso. Pra mim é impossível eles não saberem disso, terem sido pegos de surpresa. É impossível. Joab, o que você acha disso? Cara, só para contextualizar essas teorias da conspiração, o pessoal divide ela em duas principais vertentes, né? Que eles chamam de Lee Hop, que no caso é Let It Happen on Purpose, no caso deixa acontecer de propósito. Essa parte da teoria ela sugere que indivíduos dentro do próprio governo dos Estados Unidos eles já tinham o conhecimento de ataques iminentes e simplesmente deixaram acontecer deliberadamente porque acho que talvez não contasse, né, com a ideia que fosse tão devastador quanto foi. É uma das alegações que o pessoal segura, tipo como que falam sobre Pearl Harbor, né, que teria sido do mesmo jeito, deixa acontecer e a gente vê o que faz depois. E tem a outra parte também, que no caso é o MIHOP, Made It Happen on Purpose, que no caso fez acontecer de propósito. Essa é que é a parte da teoria que eles falam que o próprio governo planejou ou mesmo colaborou com a Al-Qaeda para depois incriminá-lo. E justamente nessa parte da teoria que entra aquela questão da demolição controlada, que os aviões não seriam, na verdade, aviões, no caso míssil, tipo do Pentágono, até mesmo drones, né, os aviões controlados remotamente, e a Al-Qaeda funcionou somente como um tipo de bode expiatório. Então, basicamente, eles dividem as teorias da conspiração nessas duas, Lee Hop e MIHOP. Vai ter patriota revoltado aí, hein? Mas o que você acha? Qual que é a sua opinião? Você acha que os Estados Unidos sabiam e não fizeram nada, ou eles colaboraram para aquilo acontecer? Cara, que eles sabiam, isso aí você pode ter certeza que já era evidente, né? Até porque a gente tem ali no dia 6 de agosto de 2001, o presidente Bush, ele recebeu um briefing, que no caso ficou até chamado como, o nome dele está no registro oficial, no relatório oficial do 11 de setembro, isso consta lá. Bin Laden determinado a atacar nos Estados Unidos. Ele sabia disso pouco mais de 30 dias antes do atentado do 11 de setembro, o Bush já tinha ideia que o Bin Laden já estava, a CIA no caso, né, passou para ele que o Bin Laden já tinha planos de fazer ataques terroristas em território americano. Só que o Bin Laden nessa época já era um inimigo dos Estados Unidos, né, e eles monitoravam ele à distância. Só que o que aconteceu ali, eu acho que saiu muito do controle deles. Conhecimento prévio de que algo aconteceria, isso não tem como negar que eles não tinham. Até mesmo é uma parte da inteligência mesmo, né? Pô, cara, isso pra mim é inquestionável. Agora, vamos imaginar um cenário seguinte, que os Estados Unidos realmente não sabiam disso e foram pegos de surpresa. Mas vamos voltar um pouquinho. Antes do primeiro avião atingir a torre lá, o primeiro avião bater lá, os Estados Unidos viram que sumiram 4 aviões. Que esses aviões, eles estão sem rumo e eles já tinham ciência de uma tentativa de um possível ataque. Eles vão se precaver, eles vão enviar caças ali pra bater esses aviões em voo antes deles descerem. Qual que seria a repercussão disso? Deles terem abatido esses 4 aviões sem ter um motivo, assim, visível, aparente pra população. Como é que vocês encaram isso? Você acha que
os Estados Unidos ficou numa saia justa ali de abate, não abate, vão fazer alguma coisa, não vão, e quando eles resolveram tomar uma providência, era tarde demais? Bom, eu acho que não causaria constrangimento necessariamente, porque os Estados Unidos ele é muito conhecido e defende muito a ideia que eles não negociam com terroristas. Então, acho que eles não teriam necessariamente um problema de fazê-lo, eles iriam explicar, fariam, depois iriam explicar, e talvez essa justificativa bastasse para atacar o Afeganistão, atacar o Iraque e tal, porque eles obrigaram os americanos a matar seus próprios cidadãos, e isso já traria a comoção necessária. Aí a gente estava falando hoje, nesse programa, que os Estados Unidos abateu os 4 aviões para ter um motivo para atacar lá o Iraque. Pois é, exato. Então eu acho que, como vocês disseram, eles deixaram deliberadamente. Eles talvez tinham um resquício de um plano, e aí vai depender também do quanto você acredita que os Estados Unidos permitiu. Vai ter gente, vão ter teorias que vão dizer que os Estados Unidos não só deixou os aviões baterem, como sabotaram os prédios, para eles caírem daquela forma controlada. Tem eles... isso mesmo. Então vai depender. Vai ter gente que vai dizer que os prédios passaram por reformas recentes, aos quais pilares estruturais foram enfraquecidos para facilitar a destruição, porque seria inconveniente em demasia se os prédios despencassem na horizontal, e aí causaria uma tragédia de grandezas muito maiores. Então, para fazer a comoção necessária, a destruição necessária, eles não queriam que o prédio despencasse em cima de muitas rodovias, né, muitas ruas de Nova York. Então vai depender também desse grau que tu vai acreditar. Os Estados Unidos foi lá e sabotou o prédio, além de permitir que os terroristas atacassem, né, atingissem eles com o avião. Então também tem essa camada. Então tá, então eu vou jogar bola pra quem quiser chutar aí, fica à vontade. Essa história que as quedas das torres elas foram muito certinhas e aparentemente foi uma demolição estrutural ali que eles fizeram. Para as torres irem pro chão daquele jeito, para justamente, vai ter vítima? Vai, mas vão tentar reduzir o número. O que vocês acham disso? Ou não? O jeito que os aviões bateram, tudo que eu falei, aquele pêndulo do prédio que eu e o Ribas citamos, a quantidade de combustível, isso tudo foi suficiente para fazer esse efeito no prédio? Eu acho que não. Pelo seguinte, a versão oficial das autoridades lá é que o combustível se incendiou ali e isso teria derretido a estrutura metálica lá, né, das torres. Só que, eu tenho filmagem ali em que a imprensa deu zoom na hora lá da tragédia e tudo, e lá onde tinha o rombo feito pelos aviões, tinha pessoas acenando. As pessoas estavam lá chacoalhando roupa e tudo para mostrar que elas estavam lá. Então, se aquilo ali tinha um calor intenso, como é que as pessoas estavam ali vivas, agitando a roupa ali para pedir socorro? Não faz sentido. Pois é, Jackson, isso aí que você tocou é interessante, porque mesmo que não tivesse fogo na área ali, o calor ele sobe. Sim. Então a pessoa estando naquele andar embaixo, o combustível tendo descendo pelos dutos do elevador, igual eles falaram, e aquilo virou a fornalha que derreteu as estruturas de aço, o calor ali em cima ia ser absurdo. Sim. Não tinha condição de ninguém ficar lá. Segundo o relatório do NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, ele fez um relatório de todo o World Trade Center, do Pentágono e tal. Eles concluíram que o calor ele chegou por volta de 1000 graus Celsius. Mas era possível de pessoas estarem ali no rombo do avião, igual o Jacques falou, vivas, tranquilas ali, acenando, sem o calor destruir elas, matar elas? O que acontece ali é que quando o avião bateu, o combustível espalhou muito rápido e começou o incêndio já para cima, né? Naquela área ali onde a gente vê destroços, no caso as pessoas abanando, como o Jackson disse, a camisa ali, estruturalmente aquilo está um pouco abaixo de onde o avião bateu. Então, apesar do calor que está ali, a maior parte do calor, né, química básica, ela subiu. Entendi. Só para fazer um adendo aí pro que foi dito até agora, dessa questão aí do governo americano ter feito vista grossa para isso acontecer, né? A gente tem que lembrar também que o governo que entra em guerra, assim, ou que cria, né? E aí eu tô falando hipoteticamente, óbvio, né? Mas que cria uma situação dessa, a gente tem que lembrar dos benefícios que o governo tira disso aí, cara. Morreu muita gente? Morreu. Mas, cara, a verba bélica que o governo americano aprovou depois disso aí foi de 8 trilhões de dólares, cara. Eu não consigo nem conceber essa quantidade de dinheiro. É isso que eu falo, Ribas, interesse financeiro. 3.000 pessoas pra eles terem os benefícios que eles têm é nada. E outra, a gente tá falando de pessoas que não se importam com a população. População é bucha de canhão.
Aí, cara, você vê, ó, a guerra do Afeganistão, a verba estimada foi 2,3 trilhões, que é uma situação de guerra, né? Você vê, essa que aconteceu dessa questão das Torres Gêmeas foi de 8 trilhões, cara. É muito dinheiro. Tudo bem, esse valor é estimado, né? Mas aí, cara, junto com isso aí, quais são os benefícios que o governo tem? O Bush, na época, teve o poder dele expandido, porque parece que aumentou a autonomia dele. O Bush foi reeleito, ele tava com baixíssima popularidade e ele ganhou a guerra, porque as pessoas numa guerra tendem a não trocar o presidente. Sim, e ele passou a ter poderes excepcionais também. Além disso aí, né? E aí teve menos, é o que você falou, ele foi reeleito, ele começou a ter menos resistência política interna contra as decisões dele. Decisão militar, de inteligência, né? Fora isso, tem fortalecimento da indústria de defesa e segurança, que aí tem uma porrada de empresa privada que lucrou com isso aí também, óbvio. Né? E aí não vou nem mencionar lobby, né? Junto com os políticos lá. Então, assim, cara, é uma quantidade de dinheiro, assim, imensurável pra mim. 8 trilhões de dólares é muito dinheiro, cara. Putz, cara, é o que eu falo, Ribas. Eles fazem coisas muito piores por muito menos, saca? Eu não duvido, assim, que eles teriam a portas fechadas ali resolvido sacrificar essas vidas pra ter o que eles tiveram em troca. Pra mim é uma coisa assim, muito óbvia. Tu acha que os caras que botaram a mão nessa grana aí tão preocupados que morreu gente pra caramba lá nas torres? Sim, as pessoas que eles gostavam, que eram parentes ou alguma coisa, já foram tiradas de lá, já foram avisadas, não vá pra essa região nessa época e tal, e acabou. Total. A gente sabe que é uma elite pequena que controla o mundo. A gente sabe disso. Ó, uma das empresas aí que teve contrato bilionário com o governo foi a Lockheed Martin e a Boeing, que são as mais conhecidas aí. Tem outras, né, que não são muito conhecidas, mas as mais conhecidas são essas duas. Fora isso aí, também começou a ter muita pesquisa e desenvolvimento de tecnologia militar, né, depois disso aí. E foi que começou a vir drone, GPS, um monte de coisa, né. Então, assim, cara, a gente vê que teve um acontecimento horrível ali de morrer muita gente, mas se você for olhar o que essa galera teve de benefício aí, né, depois é meio bizarro, cara. Dá pra imaginar que, pra mim, na minha opinião, eles sabiam, cara, que ia rolar. Não acredito que implodiram prédio nem nada disso, não. Mas que alguém ali fez uma vista grossa e deixou passar alguma coisa, eu acho provável, cara. Cara, o negócio é que a parada foi muito bem sucedida, pelo menos ali no World Trade Center foi muito bem sucedida. Só não atingiram os 2 prédios, como derrubaram os 2 prédios. Isso é uma coisa inconcebível. Quem que, em sã consciência naquela época ali, imaginar que um dia isso ia acontecer? Isso é coisa de filme. Vocês conhecem aquela teoria que envolve o Larry Silverstein? Não, por favor, compartilhe. O cara era um magnata imobiliário nos Estados Unidos, né, por volta dos anos 2000, mas da grana mesmo, violenta. E ele tinha assinado um contrato de arrendamento por 99 anos do World Trade Center em julho de 2001. Ele tinha uma cláusula bilionária assinada no mesmo coisa e nesse mesmo contrato já se precavendo de possíveis ataques terroristas ao World Trade Center. O que acontece? As torres caíram, né? Derrubaram não é o termo certo a falar. As torres caíram e ele lucrou no final dessa coisa aí, depois de uma batalha judicial gigantesca nos Estados Unidos, ele ainda saiu com uma fortuna de 4,55 bilhões de dólares. Caramba, velho. Quem foi a seguradora que pagou esse valor pra ele? A seguradora quebrou. Pois é, cara. Aí você vê, um negócio desse aí gerou alguns bilionários ali, né? É por isso que eu falo que é muito difícil você julgar isso na conta só da Al-Qaeda, que eles fizeram tudo bem, muito bem feito, tudo escondido, que ninguém sabia de nada. Eu acho muito difícil acreditar nisso, cara. Não é à toa que o americano ele é paranoico com as coisas do jeito que ele é, porque nem no próprio governo ele pode confiar. Cara, eu tava nos Estados Unidos em 2013, quando teve aquele atentado em Boston, da corrida lá que explodiu uma bomba e tal. Morreu uma galera lá, né? Eu tava em Atlanta, eu ia pegar um voo de Atlanta pra Nova York, no dia seguinte do que aconteceu esse atentado. Cara, o meu voo era meio-dia, eu fui sair de Atlanta 10h30 da noite, porque parou. Os aviões pararam, a aviação comercial parou, e, cara, tava um caos. E aí o meu voo atrasou porque teve alerta de bomba em LaGuardia, que é o aeroporto lá perto de Nova York, perto de Manhattan. Então, assim, cara, e aí faltou pouco, teve que ficar pelado, né, pra embarcar no avião. É um nível, assim, bizarro. Tava em alerta laranja, eu acho que é o mais alto, assim, de segurança. Pô, foi uma merda, cara. O ouvinte tem que lembrar que a gente tá falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que, se pegar o orçamento dos outros, sei lá, 15 maiores gastadores em defesa, lá no ano de 2001, 2010, 2015...
Os Estados Unidos gastam mais do que todos somados. Então a gente não tá falando de um país tipo o Brasil, que se alguém sequestrasse um avião na época, acertasse, sei lá, o Cristo Redentor, ia ser chocante. Tá falando do país que mais gasta dinheiro com espionagem, com informação. Gasta muita grana, uma grana muito longe de qualquer orçamento dos 15 maiores gastadores do mundo, na época e presente, tá? Então, não ache que um país desse tá de bobeira, fui pego de surpresa, a gente foi enganado aqui por terroristas que saíram de uma caverna no Afeganistão, sabe? Os caras com chinelo de dedo, meu irmão. Entendeu? Isso aí, se não é conveniência, meu irmão, é uma amostra de incompetência hercúlea, assim, não tem condição dos caras conseguirem planejar entrar nos Estados Unidos. Detalhe, os caras fizeram estudo dos aviões nos Estados Unidos. Os caras fizeram estudos de como pilotar os aviões nos Eles Estados Unidos. treinaram no Flight Simulator, tá? A galera ficou me zoando aí que eu sou piloto do Flight Simulator. Vamos chegar nessa parte agora, Ribas. Vamos lá. Um tempo atrás a gente tava conversando lá no grupo do Acredite Se Quiser. Acho que era até 12 de setembro mesmo. E o Ribas falou que se por acaso ele estivesse no avião e o piloto passasse mal, ele conseguiria pousar o avião perfeitamente. Eu falei, mas por quê? Como assim, sabe pilotar? Ele falou, cara, eu tenho mais de 10 mil horas no Flight Simulator. Meu amigo, respeito o comandante Ribas aí. Pois é, e aqui, igual você falou aí, os pilotos que atingiram as torres, eles treinaram no Flight Simulator. Eles fizeram curso nos Estados Unidos. Só tinha um terceiro lá, ele já era piloto já. Mas teve 2 deles que treinaram no Flight Simulator. Ele, inclusive, fez o curso nos Estados Unidos, não foi isso? Foi. E os outros aprenderam pelo Flight Simulator. E eles conseguiram atingir as torres, cara, perfeitamente. Também tem o seguinte, pra fazer um contraponto nisso aí também, eu acho que essa questão do terrorismo também, eu acho que também deve ser muito difícil de traquear isso aí, ainda mais naquela época. Porque os caras têm células infiltradas nos países também, né, cara? Os caras já estão lá dentro, né? Não é o cara que veio lá, saiu da caverna, pegou um avião e foi lá. É um cara que já tá vivendo a sociedade ali, entendeu? Às vezes já é cidadão americano, então tem isso também, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Teve um atentado aqui no Canadá, em 2018, foi com um tiro. Morreu uma menina de 9 anos e uma moça de 23. O cara era cidadão canadense. Aí, depois encontraram coisa do ISIS lá no computador dele e tal. Mas eles não divulgam muito isso aqui no Canadá, não. Em jornal, noticiário geral, né? Mas o que eu tô querendo dizer eu acredito também não seja uma parada fácil também traquear esse tipo de coisa, assim, entendeu? Que vai acontecer, porque os caras já estão, de certa forma, inseridos ali naquele contexto, entendeu? Não é o cara que sai de lá pra fazer o atentado, o cara já tá vivendo ali, né? Então, são tipo células, entendeu? Sim, eu também acho que, Ribas, a guerra ao terror começou a partir daí. Eles não tinham um monitoramento tão preciso e tão intrincado igual eles têm hoje de pessoas que possam representar perigo. Isso não tinha essa cultura naquela época. Tanto que a segurança de voo foi revista depois dos atentados e hoje em dia tem certas coisas que você não consegue embarcar mais. Então eu acho que foi aprimorado ali. Não é que eu vou até defender um pouco o lado dos Estados Unidos agora. Não é que eles não sabiam e tal, mas não era uma coisa assim que eles estavam monitorando ali a ponto de saber que ia acontecer, entendeu? PH, então vou usar um argumento aqui contra o seu argumento de os Estados Unidos foi pego de surpresa. Sequestro em avião, ele já acontecia, tá? Se você procurar notícias, ele já aconteceu em vários momentos nos Estados Unidos. Só que, se você for fazer uma pesquisa sobre a política americana de aumentar a segurança dos voos, ela nunca passava, porque era contra a liberdade do cidadão. Então, todo mundo que defendia a liberdade era contra esse controle mais rígido dos voos. Tal. Quando acontece o 11 de setembro, ninguém vai falar sobre a liberdade, entendeu? Tanto que os Estados Unidos ele só vai falar assim, tá vendo? Eu tentei, nunca ninguém deixou, olha o que aconteceu. Então essa tal liberdade, ela cai muito em desuso nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Então isso também é conveniente para políticas norte-americanas. É isso, falou tudo. É difícil defender eles. Eu tento, mas é difícil, cara, porque se a gente for pegar e olhar isso tudo que a gente tá falando aqui, é muito difícil acreditar que os Estados Unidos não sabia disso. Por mais que a gente tente defender alguns pontos e tal, não faz sentido, saca? Que eles realmente não sabiam de nada. E voltando lá na demolição do prédio, eu queria falar isso lá quando a gente começou, mas acabou que o assunto foi para outro canto. Tem vídeos ali das torres caindo, e você nota assim, quando a torre tá caindo, tá implodindo, você vê explosões nos andares abaixo, antes daquele pedaço que tá descendo chegar lá. Vocês chegaram a ver isso? Uhum. Joab, então, por favor, o que é aquilo?
Então, falando estruturalmente, a gente sabe que os prédios eles são construídos levando em conta na engenharia uma coisa que chama carga gravitacional. E isso é uma coisa que é peso em cima de andares, ou seja, o 10º andar ele suporta tanto peso, o 9º andar tanto peso, o 8º andar tanto peso, e assim por diante. O World Trade Center ele foi construído, já projetado, levando isso em conta também. E eles estudaram ali e tal, a capacidade vertical das conexões que sustentava cada andar, eles sabiam mais ou menos tipo assim, cada andar ele conseguia suportar o peso de 11 andares se fosse caindo gradativamente assim, ó. E 6 andares, no caso, se fosse de uma vez só. No caso do World Trade Center, esse peso superou em muito. No caso da Torre 1, foi 12 andares de peso e da Torre 2, 29 andares de peso. Por isso que, no caso, ela colapsou muito, sim, retinho, porque esse peso veio caindo quase que no centro, foi colapsando, e o peso ele faz as janelas, elas vão estourando, por isso que dá aquela impressão que são mini explosões controladas, mas é a própria pressão e o ar procurando, expandindo, né? O prédio ele deu como se fosse uma enxada, ele inchou, né? Ele dilatou e essa pressão ali fez as janelas, parede estourar e dá essa impressão que foi cadenciado. Entendi. Então a queda dele ali é totalmente explicável pela engenharia ali. Sim, o relatório final, que foi feito inclusive pelo NIST, tem um outro relatório da FEMA também, eles batem nesse ponto. Obviamente que tem gente igual o movimento Arquitetos e Engenheiros pela Verdade do 11 de setembro, que é um dos responsáveis por todos esses vídeos que eles vão dando um ângulo, um zoom nessas partes de explosão. Eles começaram com toda essa história de explosões controladas, né? Inclusive tem um desses criadores aí que ele fez uma palestra certa vez alegando que os Estados Unidos usaram mini bombas nucleares para explodir o World Trade Center. Ele até entre os próprios conspiradores ele é meio deixado de lado. Pô, mas depois aí dessa também, tem... né? Porra, realmente, mini bombas nucleares aí me pegou demais, pô. É complicado. Eu vou voltar ao primeiro pensamento do PH, tá? O PH fala uma coisa assim, dizendo o seguinte, ó, os caras estão cagando, pra eles matou 10, matou 20 mil, tá? Tudo bem, o lucro é muito maior. Sim. Então não acho que houve uma implosão planejada, não acho que houve nada disso, cara, sinceramente, eu particularmente acho que ele foi realmente colapsando pela quantidade de combustível que é muito, muito grande, como você comentou, né, Joab? E a explosão foi realmente demolindo os prédios, porque imagina a quantidade de pessoas se teria que envolver, né, numa teoria de conspiração para uma grande equipe de demolição. Porra, como é que você vai calar todo mundo, né, cara? Quem que instalou essas bombas lá? Mano, porra... Caralho, tudo bem, né? Seria algo que teria como traquear também, né? E, mano, se você tá disposto a matar 3 mil pessoas que estão naquele prédio ali naquele dia, matar 3 mil, matar mais 2 mil do lado ali do prédio que eventualmente venha cair, tanto faz, cara, entendeu? Mas calma aí. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples aqui pro Joab, então. Você acredita em quais conspirações você não acredita em nenhuma? Porque se for falar assim, Área 51, tu acredita? Acredito. Pô, é uma base militar com centenas de milhares de pessoas. Isso que eu ia falar. Porra, se for pra falar que ter 20, 30 pessoas pra ir no World Trade Center e botar bombas escondidas, não dá pra calar tanta gente assim, acreditar na Área 51 é piada, pô. Eu pensei a mesma coisa. Quantas conspirações dos Estados Unidos tem, sei lá, desde o MK Ultra, que tem 1 milhão de documentos que foram publicados depois que 300, 400 mil pessoas sabiam. Então, assim, não dá pra entrar na base, porque muita gente pra ser calada, ia dar maior trabalho. É os Estados Unidos, então... A questão de uma conspiração assim, para ficar mais evidente, você imagina, igual tem gente que alega que não havia, os aviões eles não tinha ninguém dentro, eram drones, aeronaves controladas remotamente. Mas aonde estão as pessoas que teriam morrido nos atentados? Onde estão os aviões verdadeiros? Eles não tem registro nenhum de qualquer lugar do mundo que essas pessoas foram vistas depois. Ou seja, todas as pessoas vítimas dos atentados, elas morreram de fato. Então, essa conspiração que não eram os aviões, que eram drones, eram holografia e tal, isso é uma conspiração furada. Isso não existe. Claro, porque a gente tem vídeo ali
holografia, a gente tem vídeo do avião destruindo lá o prédio, batendo. Sim, mas tem uma ramificação dessa conspiração na internet que o pessoal analisa quadro a quadro, fala que o avião por debaixo ele é muito escuro, não tem a parte da turbina e tal, é uma loucura sem desenfreada que eles vão fazendo um malabarismo argumentativo para chegar no que eles querem mostrar, né? Não, com certeza. Disso que você está falando, como você está dizendo, tem muita teoria que diz exatamente essa linha, que inclusive eram hologramas. O avião nem existia, pô, era holograma, como você comentou. Então, da teoria tem de tudo. O que eu quis dizer, já que foi o seguinte, que não que seria difícil você pegar, sei lá, 10 engenheiros aí pra botar as bombas lá e depois matar todos os 10. Então, isso aí seria mole, porra, né? Mas eu não vejo um trabalho necessário, entendeu? Pra que você vai se dar esse trabalho? Entendeu? Não precisa, cara. Já que tu vai meter a porra de um avião num prédio, se o prédio do lado também cair, meu irmão, pô, é acidente de trabalho. Acidente de Aliás, eu acho que eles nem acreditavam que o prédio ia cair, né, cara? Acho que ninguém esperava aquilo. Né? Um prédio daquele tamanho, com um aviãozinho batendo. Pô, porque não foram só os dois prédios, né, cara? Foi o complexo inteiro que colapsou, né? O World Trade Center 7 depois caiu pelo incêndio. Cara, vocês lembram quando rolou isso e tal? Depois passou um vídeo do pessoal do Al-Qaeda comemorando a queda dos prédios, dançando. Eu ia falar disso, cara. Uma galera comemorando na rua. Tu falou, caralho, os caras são uma filha da puta, não sei o que, né? Eles todos felizes lá, as ruas inteiras, o pessoal comemorando e tal, como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, sacou? Sim. Mas aí também, porra, não precisa, caralho. Aí também é foda. Se nesse momento, sei lá, algum presidente de algum país do Oriente Médio, quando eu vou citar o nome, morresse, eu ia estar comemorando e nem por isso eu sou culpado, tá ligado? Porra! Sim, sim. Eu concordo também. Isso é muito fácil de você... essa reação é fácil de você provocar, né? Pô, eles são inimigos, os caras estão atacando, aquela coisa toda, o seu inimigo mortal foi ferido, tu comemora. Exatamente, bicho. Mas de toda forma, eu não discordo que foi a Al-Qaeda responsável pelo ataque. O meu ponto principal é que os Estados Unidos permitiu. Concordo. Por leniência mesmo, eles sabiam, concordo. Fizeram vista grossa. Agora, eu tenho dúvida de fato se eles ajudaram botando bombas ou se eles só deixaram rolar. Isso aí mas eu acho que eles são responsáveis por ter deixado acontecer. Ô, Jacaúna, você vai lembrando agora dos vídeos da época que começaram a circular depois e tal. Tem um vídeo muito famoso do George Bush numa escola infantil, na manhã dos ataques, e ele tava ali conversando com os alunos, aquele negócio de o presidente tá aqui, eu vou fazer pergunta pro presidente. E na hora que ele tá ali conversando com os alunos, alguém do serviço secreto ali da segurança entra e cochicha no ouvido dele e conta justamente pra ele dos ataques. A cara dele, a reação dele entregou muita coisa pra mim. Porque a cara que ele faz é justamente aquela tipo assim, nossa, fizeram mesmo. E agora? Ele toma atitude ali, não sei se os colegas vão lembrar desse vídeo especificamente, mas ele fica com uma cara, muito disso que ele falou, uma cara de, sei lá, numa situação presidencial, numa emergência brutal dessa, o que ele faria? Levantaria, crianças, sou presidente, tem que tomar aqui umas atitudes muito graves, estou saindo. E sairia, elegantemente, mas sairia. Ele fica alguns minutos ali, exato. Termina o que tem que falar, e ninguém retira, ninguém chega, Bush, vamos embora, ô idiota, vamos embora, o pau tá cantando. Não, ele parece que tá tudo orquestrado, um calma, uma tranquilidade, sei lá, muito esquisito. A reação dele pra mim entregou muita coisa, sacou? Não foi uma atitude assim espontânea de alguém que foi pego de surpresa. Não foi. Pra mim, ali naquele momento, ficou bem claro que ele sabia. Eu tenho certeza disso. Eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo e deixar pra vocês no Instagram. Tem uma entrevista dele depois falando que ele tentou transparecer calma, por isso que ele não esboçou nenhuma reação. Pô, eu achei que ele tava morto, de tão calmo que ele tava. Isso é um psicopata. Parabéns. A desculpa do peidorreiro é barriga cheia, né? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down any enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you, good night, and God bless America. E vamos lá, atendendo a pedidos aqui, nosso malvado favorito até citou isso no início, teve muita
muita maluquice, muita coisa biruleibe sendo dita ali sobre o 11 de setembro. Não tô falando das teorias, igual a gente falou de teorias de hologramas, não. Eu tô falando coisas relacionadas ao sobrenatural mesmo, premonições. Inclusive, depois de um tempo, começaram a circular fotos de um suposto turista que tava no World Trade Center tirando fotos, e ele tá de costas pra vidraça, assim, com a cidade no fundo e o avião vindo. E o Ribas citou aqui também as fotos lá dos demônios da fumaça que apareceu no Gugu. Vão lá. O que vocês lembram dessas teorias aí que apareceram na internet, pessoal comentando sobre o 8 de setembro? Cara, eu gosto. Eu achava... Se você procurar sobre as coisas na época, principalmente, vão dizer que os Estados Unidos... Olha só como o pânico satânico funciona bem. Os Estados Unidos ofereceu aquilo como um ritual para alguma coisa aí, preencha do jeito que você quiser. Então, teoricamente, os Estados Unidos teria feito um grande ritual onde todas as vítimas daquele atentado, a queda das torres, foram tipo sacrifícios, entendeu? Agora, pra quê? Aí depende. Foi pros Illuminati, foi pros maçons, foi pra ganhar dinheiro, foi pra não sei o quê. Aí vai depender da linha da teoria que você vai seguir, mas foi um ritual. Entendeu? Por isso que o demônio apareceu na nuvem, porque ele aceitou o ritual. Se a gente confirmar a teoria de conspiração que a gente tá usando aqui, foi mesmo um sacrifício, né? Sacrificar essa galera em nome de um objetivo maior, né? Cara, é porque eu lembro que tinha muita história ali, principalmente depois que as torres caíram, passou um tempo ali, eles estavam fazendo a remoção dos escombros e tal, os próprios funcionários trabalhavam, porque a remoção ficou ali 24 horas, eles não paravam, era dia e noite, e muitos funcionários que trabalhavam na remoção dos escombros relatavam que eles trabalhando, eles escutavam o barulho dos corpos caindo, pessoas gritando, gente pedindo socorro, chorando, inclusive um operário lá cita que uma vez ele chegou a parar a retirada de escombros porque ele jurava que estava escutando alguém pedindo socorro. A energia negativa desse lugar deve ser imensa, cara. Inclusive, até hoje, se você for lá, tem os monumentos novos que eles fizeram em homenagem às vítimas e tal, e tem um subsolo ali, que são os andares abaixo ali do solo do World Trade Center, que tá preservado. E um pedaço da rua, inclusive, tá preservado. Com o visual do dia da demolição, como que as coisas ficaram. Vocês já viram alguma história lá? Eu já fui lá nesse memorial. Fui lá em 2010. É bem bonito até. Você chegou a entrar nesse lugar lá preservado? Não, quando eu fui era só... Eu não podia entrar, era do lado de fora só. Mas era bem bonito. E tem uma vibe meio carregada mesmo. Agora, não sei se tu vai lembrar, cara. Tiveram que mudar o teaser do Homem-Aranha. Do primeiro filme do Homem-Aranha por causa das Torres Gêmeas. Lembro, porque o primeiro teaser era ele prendendo um helicóptero entre as Torres Gêmeas com a teia. Sim, inclusive no filme aparece os escombros tem uma hora que tem um repórter entrevistando uma pessoa na rua, e aí tem um cara, que eu acho que é um trabalhador, que tava removendo os escombros lá, tu vê atrás, assim, aquela destruição, assim. Tem no filme, acho que no primeiro filme tem isso aí, ou no segundo. Inclusive, tem um disco do Dream Theater, que ele virou edição de colecionador, ele é raríssimo hoje em dia, que a capa era justamente o World Trade Center pegando fogo. Era um disco ao vivo. A capa era o World Trade Center com o coração do Dream Theater ao fundo pegando fogo. E o lançamento foi no dia do atentado. Então, alguns discos chegaram às lojas com essa capa. Quando aconteceu o atentado, a gravadora recolheu tudo que tinha lá e fez o recall e trocou a capa. Então, quem tem esse disco hoje em dia com essa capa original da época, vale uma notinha, meu amigo. Vale uma notinha bacana. Tem um jogo de cartas, foi lançado em 1995, que é o INWO, que é INWO, Illuminati New World Order, que ele já trazia cartas referente ao World Trade Center, ao Pentágono, e ele tem essas alusões, no caso do World Trade Center, são duas torres, uma delas está atingida, explodindo bem no meio dela, ela é meio caída, e do Pentágono tem como se fosse um cogumelo de fogo no meio do Pentágono. O pessoal associou como se fosse uma previsão, né, do caso da empresa Steve Jackson, que criou esse jogo, e tem toda uma história em volta disso aí, mas o jogo ele lida com sociedade secreta, manipulando o mundo, aí o pessoal fez logo essa alusão, porque várias cartas fazem menções a atentados terroristas, até criação de mortes de famosos, até cartas lá ligadas à ufologia, Donald Trump, Julian Assange. Então tem tudo isso no jogo e o pessoal sempre encontra uma coisinha ali que faz alguma correlação com algum atentado, algum evento no mundo. Esse jogo aí é bem fácil encontrar no YouTube. Isso, só comentando sobre ele. Justamente por causa disso, porque fizeram a alusão que esse jogo planejava, ele expôs o que os donos do mundo queriam fazer.
Então ele cantou essa pedra e a galera foi lá e fez, né? E de fato ele levanta essas teorias de qual era a ideia, né? Então é bem interessante, é bem legal tu olhar e falar assim, caraca, não é possível, sério. E de fato o World Trade Center tá caído, e se eu não me engano tem um outro ataque em Nova York também, são 2 ataques na World Trade Center, esse que o prédio cai, né, com o avião, acertando inclusive a carta, e um segundo, se não me falha a memória, é aquele outro que aconteceu no subsolo do World Trade Center, né, no subsolo, na frente do World Trade Center, que explodiu na frente do prédio. Então, é um jogo que a galera atribui bastante aí, ó, tá vendo? Eles já tinham planejado isso tudo, eles já estavam esperando o momento correto. E aqui tem também uma teoria muito famosa ali, uma profecia, na verdade, do Nostradamus, atribuída a ele, sobre o World Trade Center. A profecia, segundo diz assim, ó: chamas que sacodem a terra do centro do mundo rugem e fazem a terra em torno de uma nova cidade tremer. Só que pesquisando depois aqui, olhando, Nostradamus nunca fez essa profecia. Um tal de... Nós falamos disso, né, Joab? Nosso episódio lá de profetas e profecias, que as pessoas pegam uma teoria ali que lembra alguma coisa e distorcem ela para fazer sentido naquele contexto. E um tal de Le Mesurier, que é um estudioso de Nostradamus, veio com esses textos falando que tinha isso nas obras de Nostradamus, e não tem. Mas isso virou a internet, todo mundo acha que Nostradamus previu a queda das torres. Mas isso aí é o que eu comento com a galera do seguinte: Nostradamus e Baba Vanga são campeões mundiais de todo ano aparece profecia nova, pô. Todo ano aparece profecia de Baba Vanga, todo ano aparece profecia de Nostradamus. Então, meu irmão, não adianta. Depois do fiasco de 2012, eu não acredito em mais nada dessas previsões. Fiasco? O cara tá puta até hoje até que o mundo não acabou, cara. Fiasco é foda. Cara, o mundo já acabou várias vezes. Já tem várias teorias que... Ó, todo ano o mundo vai acabar e todo ano o meteoro vai atingir a gente. Nunca acontece. É verdade. Agora, vocês lembram do Microsoft Word, que tu digitava 11 de setembro, 9/11, com uma fonte específica lá, acho que era Wingdings, alguma coisa assim, que era Aparecia um aviãozinho, 2 torres, uma caveira e uma estrela de 6 pontos. Peraí, isso é sério isso aí? É sério, pô. Mas isso foi por programadores? Foi que ano? Não, isso foi logo depois que aconteceu, que alguém descobriu isso aí e botaram na internet. Aqueles blogs psicodélicos gostavam de colocar essa... Você coloca Q33, eu não sei o que significa Q33, e NY de Nova York. E você aparece isso mesmo? Essa fonte. Sim. Caralho. Agora, o que significa o Q33, eu não sei. Tem que pesquisar. Piadinha de mau gosto, hein? Porra. Cara. Isso que era piada. Não é piada não, pô. Olha lá, eu acho que o Windows vem com essa fonte aí ainda, se bobear. Caramba, velho. Ó, se alguém estiver escutando a gente aí, souber dessa história e tiver certeza aí, fala pra gente nos comentários. Não é história, tá, é uma fonte do Windows, pô. Caralho, eu tô de cara com essa história. Eu fico de cara. Caramba, eu vou botar essa foto no Instagram que o Rimas mandou pra mim. Aparece isso? Aparece isso aí. Caralho. Agora, o que é esse Q33, eu não sei, cara. Essa que é a parada. Lembra também que o pessoal ficava dobrando a nota de dólar até chegar na figura que parecia a torre. Tem isso mesmo. Botando uma fumaça. Cara, é cheio de história, né, com esse negócio. Mas é tudo... Tirando isso aí do Windows, que eu tô de cara, é tudo história. Tudo papo furado, sacou? Ô, Riba, você citou as imagens lá do outro centro dos capeta lá nas nuvens lá e tal. Conta aí pro pessoal que história que foi essa que passou no Gugu. Não, a história é que o Domingo Legal do Gugu, na época, ficava o domingo inteiro mostrando essas imagens. Porque, assim, alguém pegou as fotos lá do atentado, e aí a fumaça que se produziu lá depois que os aviões explodiram lá e as torres caíram, alguém teve uma paleidolia louca ali, desenharam um capeta ali. Aí o Gugu ficava mostrando isso o domingo inteiro, cara. É a mesma coisa que falar que viu um elefante na nuvem. Chamou o Padre Quevedo pra falar daquilo lá. Socorro, velho. Socorro. Cara. Que merda, hein, cara. Pô, total. Vocês lembram disso? Lembro. O Gugu era muito sensacionalista. Muito. Ali eles pegavam pesado. Eu lembro uma vez que ele levou um chupa-cabra também empalhado no programa dele. Vocês lembram disso? Uma raia. Cara, depois que acabava a banheira do Gugu, eu desligava a televisão, cara. Socorro. Agora, cara, eu te falar, essa do capeta, eu confesso que na época eu fiquei impressionado, tá? Mas, pô, naquela época tudo impressionava a gente. Então. Mas eu não sabia direito o que era paleidolia, né, nessa época. Eu fiquei impressionadaço, cara. Falei, caraca, será que é uma figura do capeta mesmo? Mas nós não acabamos, não.
tem mais algum detalhezinho nessa história que ficou de fora, não é mesmo, Joab? Fala aí pra gente o que é. O pessoal fala muito sobre as duas torres, no caso, né, que nitidamente os aviões se chocaram contra ela, mas existe a Torre 7, né, que ela desabou sem que houvesse de fato um choque de uma aeronave contra ela. O pessoal da conspiração alega que ela seria a prova cabal, a prova certeira que os prédios foram implodidos. Mas a gente tem vários relatórios mais uma vez eu cito o NIST, a própria FEMA aqui, que provam que a torre ela sofreu severos danos já desde o impacto. Quando o avião se chocou contra a Torre 1, o World Trade Center 1, partes já do avião, já pegando fogo, eles foram arremessados até 112 metros de distância, onde ficava a Torre 7, e parte dessa carenagem, a fuselagem do avião, ela também já estava com combustível e incendiou. Quando a torre desabou, parte dos destroços ali também foram arremessados contra a Torre 7. Esses destroços que se chocaram contra ela provocaram outros tipos de incêndio também nos andares inferiores, no caso no 7º, no 9º, entre o 11º e o 13º. Esses andares eles ficaram pegando fogo durante várias horas ali, e o relatório final atesta que essa torre ela desabou devido a um colapso progressivo, da mesma forma que aconteceu com as torres gêmeas, mas nesse caso aqui ela não teve diretamente a quantidade total de combustível do caso que estava nos aviões, né? Mas o incêndio nas vigas, naquela parte ali se chama logarinas, né? São tipo colunas que sustentam escadas, parte do piso e tal. Isso pegou fogo, se incendiou e ficou ali horas e horas, e o próprio material que já compunha toda a estrutura ali acabou em determinado momento, ele colapsou. Isso é oficialmente o relatório final, que inclusive está como prova dos atentados que ocasionou a queda da Torre 7. Obviamente, né, que quem não acredita nessa parte vai alegar várias coisas, e o principal dela é que a torre foi demolida. Ô Joab, a Torre 7 não é tão reconhecida assim como as torres gêmeas que caíram. Eu mesmo, pra te falar a verdade, eu nem sabia dessa Torre 7, eu fui saber hoje, vendo a pauta aqui e os negócios. Explica, pessoal, o que era essa Torre 7 e onde que ela era localizada? O World Trade Center, na verdade, ele é um complexo de torres, né? A gente conhece mais a Torre 1 e 2, que no caso é a Torre Norte e Sul, ficaram as mais famosas, mas ali tem outros prédios, funcionavam shoppings, restaurantes, tudo, né? E era um complexo 7, ali. Isso, exato. E a Torre 7 eu diria que era talvez o terceiro prédio mais alto ali, né? Se você for levar em consideração as duas torres, e por ser bem alto mesmo, ela serviu quase que como um anteparo. Perto dela ali tem uma igreja ortodoxa também, que ela inclusive, eles encontraram partes das turbinas, do trem de pouso dos aviões, eles foram arremessados, voaram nessa direção também, tanto da Torre 7 quanto dessa igreja. Eu descobri recentemente, já que você está falando que o World Trade Center é um complexo, ele também tem em São Paulo, pô. Ele tem em vários lugares do mundo. É mesmo? Sabia disso, não? Tem um lugar chamado World Trade Center, o World Trade Center, ele é tipo... Como se chama aquele negócio? Tipo, McDonald's é o quê? Você franquia. Tem vários McDonald's. Tipo uma franquia de prédios de negócios. E aí, em São Paulo, uma vez eu fui lá gravar um programa, aí eu falei assim, caraca, aqui é o World Trade Center, tomara que não venha nenhum avião. Pô, o pessoal cortou da edição. Mas sacanagem, caralho. Mas aqui no meu bairro tem a rua Nova York, tem o bairro Bahia aqui perto e tal, e nem por isso só por eles. É franquia mesmo, é um nome assim mundialmente usado, os mesmos donos da marca e tal, ou eles resolveram fazer e colocar esse nome porque é chique? Olha, a tua pergunta é boa, mas eu acho que é essa a primeira opção, a franquia mesmo, deve ser os mesmos donos, eu não sei se é a franquia do jeito tradicional, ou se os caras são donos, se é uma LTDA, os caras são donos de todos. Mas eles são donos da parada, pô. Tem vários lugares do mundo. Entendi. E tem o New York City Center, né?
Tem a Estátua da Liberdade lá, grandona lá. Que não teve nenhum atentado ainda, né? Tá na Barra da Tijuca. É a Barra da Tijuca ainda. A Barra da Tijuca tem uma Estátua da Liberdade lá, grandona. Não é do tamanho da original, óbvio, mas é bem grande. Cara, uma curiosidade. Se alguém fosse fazer um atentado contra o Brasil, que prédio seria atacado? O pirulito da Praça 7, de Belo Horizonte. Aí ia no Cristo, né, eu acho. Ia fazer o Cristo bater palma. Caraca, será, velho? Caralho. O Riva não sabe brincar não, meu amigo. É, porra, desnecessário. Pô, boa pergunta. Qual seria um lugar aqui de símbolo assim? Acho Projac. que atacar o Cristo Redentor teria que ser... Seria... Projac, pô. Projac, e fazer um favor. O Projac era um favor. Não era atacar atentado. o Projac é que nem atacar Brasília. Pô, a boa parte da população vai ficar feliz, tá ligado? Pois é. Acho que o Brasil não tem nenhum símbolo assim, igual... Pra falar a verdade, eu acho que o World Trade Center não era um símbolo assim nos Estados Unidos pra todo mundo, sacou? Ele passou... Não, ele era um símbolo econômico, sim. Mas ele passou a ser um símbolo assim depois dos atentados. Mas você sabia que o mentor intelectual dos ataques, que no caso era aquele Khaled Sheikh Mohammed, ele queria fazer um atentado contra 10 alvos nos Estados Unidos, inclusive contra usinas nucleares. É mesmo? Segundo a confissão dele, no interrogatório, ele disse que foi o próprio Osama Bin Laden que achou que 10 aviões eram coisa demais, então ele só ordenou que fossem os 4 mesmo. Pô, dá uma segurada, irmão, é muita coisa. E aqui, antes da gente encerrar, só pra gente fechar nosso papo aqui, o Bin Laden foi morto muito tempo depois do governo do Obama, não foi? Foi do Obama, Pois é. E foi uma caçada ao Bin Laden. Ele durou anos, cara. Anos. Aí, novamente, a gente entra nesse terreno aí. Quanta grana eles vão ganhar nessa caçada com o Bin Laden, hein? Então, tudo é dinheiro, né? Por quê? Aí você tem um problema muito técnico. Não sei se todo mundo sabe disso, mas o Bin Laden ele foi financiado pela CIA, isso é, pelo governo americano durante muitos anos, né? Porque o Afeganistão, na década de 80, ele estava em guerra com a União Soviética. Então a CIA, para fuder, literalmente, o país financeiramente, a União Soviética, eles financiaram grupos ali naquele país, e um desses grupos mais fortes era o do Osama Bin Laden. Então ele treinou o Osama Bin Laden, eles financiaram com equipamento, com treinamentos diversos. Beleza, depois que isso aconteceu, cara, a família do Osama Bin Laden é a família de construtores nos Estados Unidos, pô. Sério? Então, os caras eram ricos, os caras são ricos, pô, tinham negócios, empresa, porra toda. Parece que a família dele era riquíssima, né, o Ersin lá. Então, caramba, velho. O Bin Laden, ele não era um cara que ele se escondia dentro de uma caverna, porra, porque ele era pobre, de turbante, usando um chinelo porque ele era um pobre miserável. O cara era muito inteligente, o cara era desenvolvido, desenrolado, família rica, e foi financiado e treinado pela CIA final dos anos 70, nos anos 80. Pra quê? Pra combater a União Soviética. Então eles não estavam longe de ser um pobre coitado. O lance treinaram o cara muito bem, e para encontrar o cara virou tipo uma queima de arquivo aquilo ali, né? Então era interessante pro governo americano fazer isso para cumprir o círculo da vingança. Olha, o cara destruiu nossas torres, a gente só vai parar quando pegar o cara. E aí gastaram tudo, invadiram o Iraque, invadiram o Afeganistão, invadiram tudo atrás do cara. Fizeram uma baguncinha, né? Fizeram uma baguncinha boa. É tipo quando tu tá procurando um documento que tu perdeu, tu sai largando tudo espalhado. Só que em proporções maiores. Tanto que existe a teoria conspiratória, óbvio, até hoje, que Osama Bin Laden não morreu, pô. Os Estados Unidos não matou ele porque, na verdade, os Estados Unidos meio que falou assim, na moral, Bin Laden, fala que a gente te matou, a gente te deixa aí, e porra, a vida que segue, mas pelo amor de Deus, vamos desenrolar esse carretel. Aí o Osama Bin Laden falou, show, vambora, vamos desenrolar. Ficou por isso mesmo. Outros dizem que o Osama Bin Laden, por quê? Porque o corpo do Osama Bin Laden foi jogado no meio do oceano. Tem isso mesmo. O Osama Bin Laden foi jogado no oceano. Ele foi jogado no meio do oceano porque... Pra não ter chance de achar. Não, eles não queriam que virasse peregrinação, que ele virasse santo, alguma coisa assim. Essa foi a desculpa, que ele seria um cara de muita importância culturalmente, então ele iria gerar aquela peregrinação, toda uma glorificação, e eles não queriam isso. Então, falaram, não, deixa o cara vai jogar no mar e não vai ter lugar nenhum pra ninguém peregrinar, ninguém vai virar lugar sagrado nem nada. Supostamente faz sentido? Eu acho que faz. Mas acredito piamente? Não. Mas faz sentido a desculpa. Sim, faz. E aqui,
O assunto 11 de setembro morreu nos Estados Unidos? Esse assunto já é encerrado? Eles já deram como encerradas as investigações? A explicação oficial é essa que a gente conhece aí do governo americano? Ou não? Existe gente até hoje mexendo nisso e tentando trazer coisa para a luz do dia? Até hoje tem movimentos lá, o pessoal faz palestras, faz manifestações exigindo que o governo refaça toda o relatório e mostre, entre aspas, a verdade dos atentados do 11 de setembro. Tem um movimento forte disso até hoje. Aliás, tem um filme que a gente não mencionou com o queridíssimo Nicolas Cage, que é pela perspectiva dos bombeiros, cara. É bem interessante. Não é um filmaço não, tá? É um filme Sessão da Tarde. Mas é um filme interessante de assistir. E aí conta a história de 2 bombeiros que sobreviveram. Eles estavam lá dentro do prédio quando o prédio caiu, cara. Os caras ficaram vivos lá, dias lá embaixo dos escombros. Um deles viu até a imagem da Nossa Senhora Aparecida lá e tal. Ele era, acho que, mexicano, sei lá. Aí tem isso no filme. E tem outro filme também, que é de pessoas que estavam no prédio e eles estavam tentando descer os andares todos do prédio. O filme inteiro é esse. Eles tentando descer. O filme é muito legal, cara. Muito legal. Tem um comediante americano de stand-up, o Pete Davidson. O pai dele morreu. Ele era bombeiro, ele morreu nas Torres Gêmeas. É aquilo, né? Uma coisa que os americanos são muito eficientes em fazer e gostam muito de fazer é produzir heróis com suas tragédias. É verdade. Pode pegar o momento mais feliz e o mais triste dos Estados Unidos. Eles vão fazer filmes a cansar. O tema do World Trade Center, cara, sério, deve ter saído no espaço de 4 anos, 5 anos, uns 10 filmes, assim, dos mais conhecidos. Saiu muita coisa. Saiu filme pra caramba, meu irmão. Tem um museu lá, um museu de cera, em Manhattan, chamado Madame Tussauds. Tem em vários lugares do mundo. Eu fui lá e tem uma parte lá só do 11 de setembro, cara. Fizeram um monumento lá, fizeram tipo uma torre quebrada e umas figuras dos bombeiros, assim, segurando, assim. Você está ouvindo... Acredite, se quiser. Hoje falamos sobre o 11 de setembro. Obviamente, alguma coisa ficou de fora aí, não dá pra gente falar tudo, mas eu gosto muito desse assunto, é um assunto que eu já queria trazer há bastante tempo aqui. Vai gerar discussão, vai gerar comentários, então eu quero saber a opinião de vocês que estão nos escutando. O que vocês acham do 11 de setembro? Inclusive, eu vou deixar uma enquete lá no Spotify. O 11 de setembro foi um trabalho interno dos Estados Unidos? Eu quero a opinião de vocês lá, beleza? No mais, agradecer todo mundo, essa galera foda que teve aqui hoje participando dessa conversa. Gostei muito. Precisamos repetir a dose em outros temas, hein? Esse time aqui ficou muito bom. Então vamos aos nossos agradecimentos. Léo, valeu aí por ter largado seus compromissos na turnê mundial do Chili Band. Tamo junto, meu amigo. Fica à vontade. Respeitem, rapaz, pelo amor de Deus. Beijo, obrigado, PH, tamo junto. Valeu demais, cara. Meu malvado favorito, valeu pela presença aí, tamo junto. Boa, valeu. Valeu, pessoal. Prazer aí, bater um papo com vocês. Aqui, ó, quem adivinhar o nome que o Ribas entrou na gravação aqui hoje, deixa uma mensagem pra mim lá no Instagram e no Spotify, que vai ganhar uma caneca da Acredite se quiser, hein? Eu quero saber, qual o nome que o Ribas entrou na sala de gravação hoje? Mistério. Jacaúna, meu amigo, valeu a presença aí, tamo junto. Eu que agradeço, quase eu não consigo gravar, mas é marca desmarca danado, gente. O pessoal é foda. Obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com pessoas maravilhosas. Valeu, meu amigo, tamo junto. Meu operador Joab, tamo junto. Eu até falei com o Joab que eu não ia gravar esse programa se ele não estivesse presente, por isso que a gente demorou pra gravar, juntar essa galera toda aqui, com todo mundo disponível. Não foi fácil, mas saiu. E, meu amigo, te agradecer a sua presença aqui, a sua ajuda com a pauta. Inclusive, antes de te dar a palavra, eu queria agradecer muito a Luana, a nossa ouvinte ali do Acredite se Quiser, do Paranormal FM, que bolou essa pauta pra gente do setembro aqui, ficou muito legal. Eu passei ela pro Joab acrescentou algumas coisas ali. Então, quem tiver precisando de uma pessoa bacana aí pra fazer pauta completinha, legal, estilo essas aqui do Acredite se Quiser, do Paranormal FM, dá um toque na Luana, que ela deixa no jeito pra vocês. Eu vou deixar o contato dela na descrição do episódio. A Luana, inclusive, ela é chefe do nosso jurídico do Paraná FM. É mesmo? Ah, sim, ela é advogada. Tá certo. Já é prata da casa. Mas voltando aos agradecimentos, Joab, meu amigo, valeu de novo, tamo junto. Eu que agradeço e satisfação estar aqui. Precisando é só chamar, né? Dar aquele alôzinho lá que a gente aparece. Quase que eu não consigo vir, né? Por um problema aqui de hardware, mas na última hora deu tudo certo. Ainda bem que deu certo. E fechando nosso time, Senhor Ufo Jack.
Valeu sua presença aqui hoje. Brigadão. Tamo junto. E deixa aí pro pessoal as novidades do Fenômeno, meu amigo. O que o pessoal encontra lá? Tem novidade, tem muita coisa nova lá, não tem? Pois é, eu tô postando todo dia. Todo dia tem 2, 3, 4 artigos novos, casos novos, material para download, tem a seção de membros que está ativa agora. Né, você que quiser se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, pode se tornar membro a partir do canal ou lá pelo portal, você escolhe, vai ter acesso aos 2 conteúdos da mesma forma. E tem a nossa loja, né, que já está no ar aí, já tem muito material legal, muito item lá que você vai gostar muito e tem muita novidade chegando, então crie o hábito de sempre dar uma visitinha lá na loja e presenteie-se, ou presenteie alguém que você gosta. E lembrando que nossas lives do Alô Terráqueos novamente mudaram de dia. Qual que é o dia novo das nossas lives, senhor Jackson? Agora vai ser definitivo, segunda-feira, às 20 horas, lá no canal Fenômeno. É isso aí. Eu vou deixar na descrição do episódio pra vocês algumas matérias do 11 de setembro aqui e vou deixar no Instagram também algumas fotos e vídeos do que nós falamos aqui. Então dê um pulinho lá no Instagram, acessem lá as fotos e vídeos que nós falamos aqui hoje e eu quero saber de vocês também onde vocês estavam no 11 de setembro. Contem pra gente ali no Spotify, nos comentários lá no Instagram, deixem a história de vocês com 11 de setembro, beleza? E lembrando também que lá na descrição do episódio tem um link pro nosso apoio, o nosso Patreon. E pedir pra quem for apoiar a gente aqui, deem preferência pro Patreon, tá ok? O Patreon dá muito mais vantagens para vocês ali, com a descrição do episódio mais completo. Vocês podem escutar os episódios inéditos para apoiadores diretos pelo Spotify, assinando pelo Patreon. Então, se vocês forem dar uma moral pra gente, façam pelo Patreon. Valeu demais, tamo junto. Na próxima semana voltaremos com mais alguma coisa incrível, inacreditável, porque aqui, não se esqueçam, nós só contamos as histórias. E o que, senhor Fujiek? Acredite, se quiser. Tamo junto. Um sorriso.